e procurar aprender. Então, o que eu vou falar para vocês é muito de experiência própria, que Deus me deu o privilégio de estar aprendendo enquanto eu estava nessa secretaria. E agora eu sou secretária da Sinodal e também secretária da minha SAF. Então, o que é comunicar? Se comunicar é se relacionar com uma pessoa passando uma mensagem, de maneira que a outra pessoa entenda o que você quer transmitir. Então, a pessoa que vai transmitir a mensagem, ela codifica, ela tem uns códigos de comunicação, e a outra tem que entender aquilo para decodificar e saber o que a outra está falando. A Letícia, e a comunicação eficaz é quando um entende o que o outro está falando. E a Letícia falou agora que ela trabalha com a linguagem de sinais. Então, não adianta nada eu falar com uma linguagem de sinais com uma pessoa que é falante e nunca viu aquilo. Ela tem que ter conhecimento daquele código de comunicação. Eu lembro que uma vez nós estávamos com a Confederação Nacional lá nos ribeirinhos do Rio Solimões, fazendo um trabalho com crianças, então era um gramado grande, tinha chovido, e muita criança participando, e nós estávamos atrás, ouvindo, e de vez em quando uma criança saía correndo lá da frente, vinha atrás e falava com uma senhora que estava do nosso lado, uma moça que estava do nosso lado. E ela voltava correndo, e a gente ficou prestando atenção, por que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta? E daí que nós percebemos, a mãe era deficiente auditiva, e a criança, então, ouvia a mensagem lá, sabia que a mãe não estava ouvindo, e vinha correndo e falava uma frase para a mãe. Aí ela voltava lá correndo, ouvia mais uma frase e vinha. E aquilo me impactou muito, porque eu sou fonoaudióloga, e se tem uma coisa que eu nunca quis aprender foi linguagem de sinais. E nessa hora eu falei, ai, se eu soubesse, né? Como seria bom eu estar ali do lado daquela mãe e estar falando o que aquela filha dela também estava aprendendo, né? Então, nós temos que ter os códigos e conhecer os códigos, porque senão não tem comunicação. E isso é na SAF, isso é na família, seja onde for que nós formos. Nós temos dois tipos de comunicação. Comunicação ela pode ser verbal e não verbal. Então, uma comunicação verbal nem sempre é a que faz uso da palavra. Então, uma comunicação verbal na SAF e fora da SAF pode ser uma palestra, um relatório que você faz, um boletim, uma música que você canta, né? Você está ali no coral, uma comunicação verbal. Pode ser a sua página, o seu perfil no Facebook, no Instagram, seja onde for, um sermão, uma videoconferência. Esse momento que nós estamos é uma comunicação verbal. E a comunicação não verbal é aquilo que a gente passa sem palavras, praticamente sem palavras. Então, é a minha postura, é a maneira de eu me expressar, não as palavras que eu estiver falando, mas a maneira de eu me expressar, a maneira como eu me visto. A gente consegue distinguir as tribos por aí, a gente fala, esse aqui é roqueiro, esse aqui é pagodeiro, pela maneira de se vestir, pela maneira de se comportar. Então, tudo isso fala por nós, nós estamos comunicando. A nossa aparência física, se eu estou cansada, se eu estou animada. Vocês viram a Letícia falando agora? É uma pessoa animada, ela mostra animação, ela está, além da palestra dela, ela comunicou animação pelo que ela faz, amor pelo que ela faz, né? Então, são os tipos de comunicações que nós temos. Deus se comunicava no início com Adão e Eva pela palavra, né? Pela palavra e pela natureza que estava ali, tudo ali comunicava a Deus. E então era aquela comunicação perfeita que nós devíamos ter com Deus e que um dia ela foi cortada, né? E vejam aqui é um exemplo de uma moça. Ela chegou na direita para uma entrevista de emprego, toda alinhadinha. Aí começa a passar o tempo, ela vai, sim, esperando. Na terceira, ela já está lá. Na última, ela já está cansada, desanimada, brava, tudo. Então, você veja que, conforme as circunstâncias, a gente vai mudando a nossa maneira de estar, de se apresentar, né?
Uma comunicação não verbal também é onde o que nós frequentamos. Vamos supor que eu vejo uma pessoa que no domingo vai para o cassino e vejo uma outra pessoa que vai para a igreja. Então, eu já sei o estilo de vida das 2 pessoas pelo lugar que ela frequenta. Então, por onde ela anda, ela está comunicando o que ela é também, né? E o ruído na comunicação é algo que interfere prejudicando a sua eficácia. No caso de Deus com Adão e Eva, foi aquela interferência na ordem que foi dada, não comerás do fruto, e vem lá a serpente e modifica a comunicação. E daí aquele relacionamento foi quebrado. Mas graças a Deus, Deus já tinha um plano de restaurar esse relacionamento conosco, e através de Jesus, esse relacionamento voltou a funcionar. Mas nós vemos aqui, ruído na comunicação, então, vamos supor que você está falando e tem aquele barulho ali em volta, né? Então, está aquele barulho, 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 barulho. Então, aquilo prejudica. Vai lá, a pessoa fala, você vai ser promovido, o outro, meu Deus, vou ser demitido. Então, é aquilo que prejudica a mensagem. Então, agora nós vamos para a comunicação dentro da SAF. Então, essa comunicação não é específica para secretárias de comunicação, para presidente, para vice, para toda a diretoria, para todas as secretárias executivas e para todas as sócias, porque todas nós nos comunicamos ali na SAF e nós temos que ter conhecimento de onde nós estamos e algumas características daquele local em que nós estamos, de onde nós estamos trabalhando, devemos conhecer a nossa igreja. Então, vamos ver o que faz, segundo o GTSI, seria a secretária de Comunicação e Marketing, mas pode ser que a sua SAF, sinodal, federação não tenha, mas alguém faz essa parte, né? Ela cuida de elaborar cartazes, publicações e toda a propaganda dos trabalhos da SAF. Aí ela fornece informações para o boletim da igreja sobre as atividades da SAF. Vamos supor que a minha igreja me fala assim, olha, me passa aqui a programação. A nossa igreja agora faz vídeos da programação no início do mês e pede. Eu tenho que passar corretamente aquilo. E eu tenho primeiro que conhecer qual é a programação e depois passar corretamente essa programação para eles. E aí me pedem para fazer um boletim. Então vem uma me fala, olha, nós fizemos isso, a outra vem e fizemos aquilo, e entra por aqui, sai por aqui, eu não presto atenção em nada, e como é que eu vou organizar um material que eu deixei sair por aí? Não, então a pessoa responsável, ela recebe, organiza o material a ser publicado em boletim, tudo. Vocês vejam a presidente, quando ela vai fazer o relatório no final do ano, se ela não organizou o material, como é que ela vai montar um relatório? Então, é uma coisa a ser observada, desde o início do ano, já ir preparando, organizando, porque isso aqui vai fazer parte de um relatório que vai contar a história da minha SAF, ou da minha federação, ou da minha sinodal. Então, tem que ter essa ordem, e não é obrigado a ser a secretária de comunicação a fazer esse trabalho. Agora, nós devemos prestar atenção em algumas coisas que a gente não pode, quando nós estamos falando em nome da SAF ou representando a SAF, algumas recomendações que a gente tem que ter. Então, por exemplo, usar a sigla corretamente. Eu vou fazer uma carta, eu vou fazer um cartaz, eu vou fazer uma convocação. A forma correta de escrever SAF, vejam lá, SAFs ali, e incorreta a forma de escrever ali. A SAF, S-A-F com um ponto, isso aí tem até na nossa logomarca, que ela é antiga e tem que ser modificada, porque há 50 anos atrás, 60 anos atrás, era assim que se escrevia as siglas. Hoje não é assim mais. A sigla é direto, SAF. Então, quando você puser SAF, quiser usar plural SAFs, o S grande não faz parte da SAF. Né? Então, o S tem que ser pequenininho. Quando você for falar Confederação Nacional das SAFs, também o S pequenininho. Tudo que for o plural é o S pequenininho. Esse SS, AA, FF era muito difícil. Antigamente, para falar o plural, era assim que se colocava.
Então, dava trabalho, né, de você colocar. E esse CN SAFES apóstrofe S, isso é um estrangeirismo, né? Na língua inglesa, que tem quando algo faz parte de outro, tem esse S. Na nossa língua não tem. E o SAF ali, só com S maiúsculo, está errado, porque é uma sigla, todas as letras têm que ter o mesmo, a mesma formatação, já que é uma sigla, né? Outra coisa que nós temos que fazer é manter a proporção correta quando for usar uma logomarca, seja do quadriênio ou da SAF, da sua sinodal, a logomarca que você estiver usando. Ela tem que ter uma proporção correta. Às vezes a pessoa vai fazer um cartaz, vai fazer alguma coisa e fala assim, ah, tem que pôr a logomarca, mas só tem um espacinho. Então, o que ela faz? Ela pega e espreme a logomarca. Às vezes não tem espaço na altura, ela achata a logomarca, né? No meio é a proporção da logomarca correta. Então, quando nós vamos fazer o material, a gente clica ali no cantinho e diminui ela na proporção. Não vai puxar do lado e nem para cima e para baixo, porque ela foi desenhada com essa proporção. Então, toma cuidado, a gente vê muito isso. Em cartazes é cheio. É difícil você ver um cartaz onde a pessoa não alargou alguma logomarca, né? Não modificou essa proporção. E outra coisa que a gente tem que observar, que às vezes a pessoa pega a logomarca em algum material antigo, que já não se usa mais. E antigamente nós tínhamos ali na Sarsa, nós tínhamos a pomba, mas isso nós não temos mais. A IPB não tem mais na logomarca dela, a SAF também não. Mas a gente às vezes vê material sendo distribuído com uma logomarca que não se usa, acho que há uns 10 anos, ou pelo menos 8 anos, que não se usa mais. Então, a gente tem que ter o conhecimento para fazer corretamente. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com siglas. Às vezes você fala, a Federação de SAFs do PREG convida. Eu não sei quem é PREG, e a maioria não sabe. Então, você tem que pôr um nome mesmo. A Federação de SAFs do Presbitério de Guarulhos está convidando. Então, sempre colocar o nome, não use sigla. A única sigla que a gente conhece aqui é SAF. Agora, PREG, PR não sei o quê, PRCN não sei o quê, ninguém conhece. Então, já que o código tem que ser conhecido das outras e a comunicação tem que ser conhecida, então vamos colocar de maneira que todas consigam entender do que se trata aquilo, né? Que federação aquela que está convidando, né? Agora vamos ver o moto da SAF. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Só que acontece uma coisa, alguém inventou que ali, antes do vitoriosas por Cristo Jesus, inventou de pôr um E. Eu nem pus lá para nem ficar registrado, né? Porque às vezes fotografo o slide, tá lá o slide com E. Então, é tudo vírgula, não tem E vitoriosas. Quando a gente canta firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. A gente não canta e vitoriosas, né? Então, do jeito que se fala, do jeito que se canta. Então, não coloquem o E, a gente vê muito isso. Já foi explicado, já foi falado, a Ana já distribuiu. Quando eu fazia a SAF em revista, eu punha essas recomendações, mas ninguém, né? A pessoa não presta atenção. E às vezes pega um material com esse E, vai usar a vida toda porque aprendeu errado e vai, não, vamos atrás da maneira certa. No nosso site está lá com a maneira certa, né? Então, vamos seguir. Cartazes. Vou fazer um cartaz, um diploma, um convite. E então, coisas importantes que a gente tem que fazer. Isso aqui é uma coisa assim, oficial, que quem mexe com diagramação sabe. Não curiosos, né? Como eu aprendi com uma pessoa que cuidava disso. Aliás, foi quando ela foi fazer o meu convite de casamento, que ela me explicou como que tinha que ser a diagramação. Então, você tem que deixar sempre na mesma linha os nomes próprios. Então, você não pode pôr assim, Federação, Sinodal Centro-Norte, não coube, Federação Norte Paulistano, não coube o paulistano vai para outra linha. Não. Ah, mas não coube. Não. Então, você modifica esse cartaz,
faz uma outra maneira, muda a letra, muda o lugar do nome, mas o nome tem que estar inteiro. Tem que estar inteiro. Às vezes o endereço começa numa linha, vai para outra linha. A data começa de um lado, vai para outro, né? Então, essas coisas têm que ter uma estética. É bom sempre estar na mesma linha. Sempre na mesma linha. Então, 17 horas e os 30 minutos lá embaixo. Não, não pode ser assim. Então, fazer o cartaz não é simplesmente jogar tudo que você... as informações. Não, vamos pensar na estética e ver uma maneira de ficar... que a pessoa tem que bater o olho e já enxergar. Ali está a data, pronto. Ah, aqui é a igreja, tá, aqui é o endereço. Então, o cartaz tem que ser aquela coisa rápida, da pessoa bater o olho e já saber o que é. E se fica tudo cortado, a pessoa tem que ficar procurando. E você sabe, não grava, e na hora de falar, onde é que é mesmo? Eu já olhei 10 vezes o cartaz, mas ainda não prestei atenção, né? Em cartaz, o que a gente tem que fazer também é não abusar de recursos, como muitas cores, fontes, efeitos, imagens, né? Então, às vezes, a gente tem lá um programa de cartaz que ele modifica a letra, e ele... Não faça isso. Não são os recursos que devem chamar a atenção, é a mensagem. O recurso é só uma ajudinha ali. Mas as pessoas, às vezes, ficam... Eu lembro que quando eu fiz nutrição também, e eu fazia bolo, e eu tinha aqueles kits de decorar bolo, né? Aqueles bicos de decorar, e eu lembro que eu fazia bolo em casa, num bolo só, eu punha uns 10 tipos daqueles bicos. Então, sabe aquela... Era um carnaval o bolo, né? Todo mundo dava risada, porque eu experimentava todos. Ficaria mais elegante eu pôr um ou dois, né? Mas estou com eles aqui, vou usar todos, quero ver como é que fica, daí já vi esse. Então, num cartaz, não pode acontecer isso, né? A gente tem que se policiar ali também, né? Então, cuidar da poluição visual. E outra coisa que a gente não pode ter, principalmente se eu estiver como responsável de passar um recado da minha SAF, Federação ou Sinodal ou Nacional, eu não posso ter erros gramaticais, né? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, menos é mais, né? Sempre quando você for fazer alguma coisa. Nunca pense que tem menos. Pense bem que, às vezes, que pode ter a mais. Tá? Que se você achar que tem menos, você vai colocando, colocando, colocando. Às vezes você fez hoje, a Paula, eu estava fazendo o cartaz desse treinamento, eu falava, Paula, eu não estou gostando de nenhum, eu não estou, porque tinha que ter muita informação no cartaz, né? Então eu queria ver um negócio que não ficasse tão poluído. E ela falava, tá pronto, eu não, porque eu não gostei de nenhum. Né? Então, assim, às vezes é um parto até sair alguma coisa que dê para entender, quando você precisa de colocar muitas informações, mas tem que tomar cuidado, não é jogar lá e pronto, né? A pessoa tem que conseguir entender o que está lá, né? A mensagem principal tem que estar lá, mas também eu não posso omitir coisas que são importantes no cartaz. Veja esse cartaz. O tema é Meu Papel na Igreja e na Sociedade, reunião do Departamento Externo, dia 1º de maio de 2018, o horário, na casa da Maria Eduarda, tal. O que tem errado aqui? Tem alguma coisa errada? Estou vendo a Denise falar que sim, né, Denise? Fala aí, abre o microfone, Denise, fala alguma coisa. Reunião e não está tudo na mesma linha, né, do departamento externo. Então, visualmente também já não ficou legal, porque já está passando por outra linha, né, o nome do A departamento. logomarca também, né? A A logomarca. logomarca, isso mesmo. Qual é o erro da logomarca? Está achatada. Ela tá Está achatada. achatada, né? E ainda é a logomarca a antiga, quando antiga. tinha Ah, pano. é mesmo. Né? Que você vê que às vezes a gente cuida de uma coisa, mas a gente tem um material que não é o correto, então, por mais que a gente tome cuidado, ainda acaba cometendo falha, né? E então, são erros de um cartaz que poderiam ter sido modificados, né? Então, lá, logomarca ficou achatada, o nome do departamento em 2 linhas, podia diminuir ali, né? E podia pôr lá reunião, departamento externo embaixo, já que não iria caber, né? A maneira correta... Oi?
essa logomarca não teria que ficar em cima também, de vez de ficar lá embaixo no Não, convitinho? não. Você pode colocar onde você quiser. A não ser que seja, por Ah, exemplo, uma carta, né, uma convocação, daí você costuma colocar lá em cima, porque já identifica. Veja, o nosso cartaz desse encontro, está a logomarca da Sinodal e a da SAF lá em cima, mostrando do que se trata. É uma programação nossa, mas aqui no cartaz você põe onde você quiser, tá? O importante é que Sandrinha, ponha, para mostrar que é alguma coisa da SAF. só uma observação, não sei se eu estou errada, equivocada. Não é importante quando chamar mais atenção do que vai acontecer? E um outro detalhe, eu quero dizer, os caracteres diferenciados no tamanho. Então, por exemplo, reunião do departamento externo e o dia. Aí o endereço, tudo viria num caractere um pouco menor? Sim, sim. É Sim, né? importante? Porque é importante primeiro bater o que é que vai E acontecer, chamar atenção, né? E a data, que daí chama atenção. Hoje em dia o nosso é Zoom, né? Mas o que chama mais atenção é o que vai acontecer. Atrás de você está lá, inspirativa de treinamento. É isso que tem que chamar a atenção, né? E quem vai fazer, que é a Sinodal que está fazendo. Agora, quanto ao horário, é uma coisa assim que o pessoal usa e inventa muito horário. O horário correto devia ser assim, ó, 15h30, não 15, 2 pontos, 30 horas. As pessoas inventam muito. Por quê? A maneira correta de escrever é 1 hora com H, não tem S, e 30 minutos. Se fosse só 15 horas, era 15H, acabou. Não tinha HRS, né? HS, não tem isso. Mas por que as pessoas escrevem errado? Porque, apesar de não ser o correto segundo a nossa língua portuguesa, porque a gente recebe, por exemplo, você vai pegar um avião, na sua passagem vem dessa maneira, né? Que os 2 pontos e o número, né? 15, 2 pontos, 30. Porque é uma maneira americana, eles fazem desse jeito. Então, e como a gente usa muito essas coisas, a gente acaba assumindo como se fosse correto. E por querer fazer o correto, às vezes a gente mistura as duas, então fica uma confusão. Então, o pior que escrever errado é começar a inventar muito. Não, acho que é assim. Não, mas não, mas é assim também. Ah, não, mas é isso aqui. Daí você faz um carnaval ali para escrever as horas. Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer, né? Evitar erros gramaticais. Revise, 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 revise. Outro dia eu estava mandando um material para a Paula, e que eu já tinha feito várias vezes, estava mexendo, daí ela falou assim, você não viu tal coisa. Era um erro que estava ali, gritante, mas de tanto a gente ver, a gente deixa passar. Então, às vezes é bom assim, eu fiz, olhei e tal, não, deixa eu sair, você volta 5 minutos depois ou no dia seguinte, daí você olha e fala, nossa, como que eu não percebi isso? Porque às vezes você está revisando, o olho já está viciado em ver o erro e não percebe, né? E não percebe. E então nós nós temos uma boa gramática, né? Nós fomos treinados aprendendo na Bíblia, né? Nós aprendemos na Bíblia a ler. Quem cresceu desde pequeno tem um vocabulário muito grande, vê as palavras, como é que escreve. Eu ia colocar um vídeo aqui para vocês, mas como é gravado e nós não temos autorização de usar o vídeo, é o Mário Sérgio Portela, Cortella, né? Ele falando, que perguntaram uma vez para ele como é que ele aprendeu a dar palestras. Então, e a falar bem, e a ler bem. E ele pegou e falou o seguinte, que quando ele mudou para São Paulo, ele tinha lá os seus 12 anos, foi morar ali em Higienópolis, então a mãe dele no domingo falou, todo mundo na igreja. E ele, aquele menino de interior, esse vídeo está na internet, vocês veem o jeito dele falar. Aquele menino de interior, ele foi, sentou no primeiro banco na igreja, olhando, admirado, vendo tudo, né? E aí ele pegou, o padre lá começou a falar, e o padre falou, olha, a homilia agora vai ser obrigado, que antes era tudo em latim, ele falou assim, vai ser obrigado sempre, segundo o Papa, a ter um trecho da leitura da Bíblia, né? Então, nós vamos chamar aqui esse rapazinho que está aqui na frente. Então, chamou ele para ler. E ele disse que ele tinha 2 soluções.
sair correndo pela igreja, já que São Paulo era grande, ele sumir e nunca mais alguém ia achar, ou ir lá ler. Aí ele foi ler, daí ele já dá outra dica contando a história. Ele falou assim, era em 1 Tessalonicenses. Então ele falou, o nome já complicava, né? E o erro dele, que ele pegou lá a Bíblia na mão, em vez de apoiar, ele segurou a Bíblia e a mão tremia, né? E a mão tremia. Então ele não conseguia ler porque a mão tremia. Então ele já passou a dica, né? Se você está nervoso, fixa a folha. Não mostra com a folha tremendo, né? Mas aí ele conta que ele leu, né? Leu, aí foi embora e tal, falou, bom, no outro domingo ele sentou atrás, foi para o último banco. E o padre, então, veio naquela parte, olha, o Papa mandou fazer isso, então nós temos que ler a Bíblia tal. Rapazinho que está lá no último banco, você que leu a semana passada, vem aqui. E ele foi lá ler. E ele disse que daí ele aprendeu a ler. Ele aprendeu a ler e começou a se comunicar. E isso acontece com as nossas crianças. Dá licença um pouquinho. Eu tive o privilégio de, desde bebê, ir para a igreja. E eu lembro de uma vez num culto de quarta-feira, o zelador da igreja, o pastor pediu, eu devia ter uns 10 anos, pediu para eu ler lá uma parte, e eu li, e esse zelador chegou e falou assim, nossa, você lê muito bem, nós temos que ver isso. E isso ficou, né? Muitos anos depois, quando o celular estava chegando lá nos anos 86, por aí, estava chegando no Brasil, eu fiz todo o menu de tradução daquele antigo correio de voz que tinha, né? Porque tudo era no correio de voz, você ficava lá, quer tal coisa, quer deixar recado, tecle tanto, quer não sei o quê, tecle tanto, tecle tal, tal. Então eu fiz toda aquela tradução, eram uns calhamaços, e depois alguém tinha que gravar aquilo. E eles falaram, você já fez, você já grava. E eu era fonoaudióloga, então sabia colocar voz, respirar, tudo, então não tinha problema. Então eu fiz toda aquela gravação. E ganhei muito dinheiro, porque o pessoal pagava em dólar. E eu sempre lembro, era o seu Manuel, antigo zelador da igreja, quando ele falou, olha, tem que prestar atenção nisso. Então, mães, avós, prestem atenção, leiam a Bíblia, não procura aquela linguagem sempre mais facilzinha, não, vamos ler as palavras difíceis. Foi falado do celular. O celular é bom porque você tem a palavra de Deus em qualquer lugar, mas quando você lê num livro, é diferente. É diferente. E falam hoje em dia, né, que o tempo de você pegar num celular ou no computador, o tempo de atenção é muito curto. Eu duvido que tenha gente que consiga decorar versículos, a não ser que ponha para ficar repetindo, falando no celular, com a mesma facilidade do que pegar na Bíblia mesmo, né? Então, nós temos essa facilidade, esse privilégio de estar na igreja, ter uma linguagem rica na Bíblia, então vamos evitar de usar, de cometer erros, né? Cometer erros gramaticais. E outra coisa, não usar caixa alta. Eu lembro que às vezes eu recebi um artigo todinho em letra maiúscula. Gente, é muito ruim de ler, é desagradável. Aquele negócio tudo em letra maiúscula. Dizem que quando você faz letra maiúscula, você, além de ser desagradável, deselegante, falam que você está gritando com a pessoa. Né? Certamente a pessoa não estava gritando, mas para ela era mais fácil, em vez de no começo das palavras pôr a letra maiúscula, já deixar tudo. Mas isso não pode acontecer, né? É desagradável de ler e considerado grosseiro também. Então, em apresentações do PowerPoint. Não explore todos os efeitos de animações para não cansar o público. Às vezes a figurinha vem tum, 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 e depois volta tum, 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 e abre, e explode, e junta, e vai. Gente, a mensagem foi embora, você já esqueceu o que teve no slide anterior, porque fica muito efeito. E esse aqui ainda vai se despedir. Né? Ele ainda tem uma despedida. Desculpa, gente. E uma coisa muito importante, indicar sempre a fonte, a autoria de todo o material,
que você utilizar, que você já pegou pronto. Então, eu estou aqui fazendo, vamos supor que eu peguei, isso aqui eu peguei da palestra de fulano, aqui eu peguei de outro, eu não vou me apropriar daquilo. Eu vou falar, olha, segundo fulana de tal, faz isso. Então, isso, a gente não pode pegar o material como sendo nosso. Eu lembro da nossa Lúcia, quando ela era secretária lá do Rio Grande do Norte, ela era secretária, acho que era secretária executiva, Lúcia, não lembro, na Confederação Nacional, professora universitária, doutora, tal, fazia uns artigos maravilhosos, e ela fez uma apresentação, um dos encontros nacionais, e depois de um tempo, uma pessoa apresentou como sendo dela, né? Então, nem falou, olha, isso aqui eu peguei da Lúcia. Não. Quando veio o GTSI, isso aí foi muito engraçado. Quando saiu o GTSI, não sei se vocês têm acesso àquele completo, que é bem mal feito, bem cansativo de ler, aquelas letrinhas pequenininhas, onde tem todas as sociedades juntas, né? E assim que saiu, eu peguei e passei, acho que uns 4 dias, fazendo a parte comum e específica para colocar no site da SAF. É aquele que está lá até hoje. Fiquei fazendo e tira, vai, formata, tal, confere, né? Então, coloquei lá. Nós tivemos um grande encontro nacional, e eu estou passando assim, vendo as barracas que tinham, né? Aquelas que costumam ter lá nos intervalos, e veio uma pessoa e falou assim, quer comprar o GTSI? Eu sabia que a editora não estava fazendo. Aí eu falei, GTSI? Ela falou, nós estamos vendendo. Aí eu olhei, o que eu tinha feito, ela estava querendo vender para mim, né? Aí eu olhei e falei, em nenhum lugar ela pôs que aquele material era da Nacional. Estava como sendo delas, daquela sinodal, né? Então, quer dizer, isso é feio. E isso é feio, não se faz, né? Então, a gente tem sempre que falar a autoria, né? De quem que é isso? Quem que está fazendo isso, né? Paula, quanto tempo mais eu tenho? Acho que ela estava dando uma passada na outra sala, né? Mas, Denise, me Sandra, fala aí quanto... Oi? olha, você... São 10h50. E eu termino? Você termina mais ou menos 10h05. Ah, 10h50, eu termino 10h05? Não, não, 11, desculpa. 11h05. 11h05, perdão. Tá bom, Para ter aqueles tá 10 bom. minutinhos. Isso, então vamos lá. E outra coisa que a pessoa acha, às vezes, quando vai fazer alguma coisa, que quanto mais longo, mais comprido, ou um relatório, seja lá o que for, as pessoas não querem fazer coisas sucintas. Eu tenho vergonha do meu relatório de 2 páginas. Legal é o relatório de 90 páginas. E a pessoa fica. Nem sempre, olha essa frase, né? Fiz esta carta mais longa porque não tive tempo de fazê-la curta. Se você tivesse tempo de ler e reler aquele relatório, você ia ver que está tão repetitivo, que tem tanta coisa que você podia jogar fora e não fez, né? Então, você não fez. E então, a extensão, o tamanho do material que você está apresentando não vai mostrar que você tem mais sabedoria, tem mais capacidade. Não, nem sempre é assim. Então, a gente não deve pensar na hora, eu vou fazer um negócio grande para o pessoal admirar, né? Uma coisa curta pode mostrar assim, não, essa pessoa sabe usar a língua, ela sabe fazer um negócio conciso, né? E a gente tem que, finalmente, buscar excelência no trabalho da SAF, em tudo que a gente for fazer, né? Mas no trabalho da SAF, porque em Eclesiastes 9:10, eu estou na Nova Almeida atualizada, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. E também fala, e tudo que fizerem, façam em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente está tão acostumado que esquece, né? Esquece. Não vou fazer conforme a minha força, vou fazer quando der, né? E eu não faço como se fosse para Deus. Eu faço de qualquer maneira. Eu vou deixando, porque, eu faço. Não, e não é isso que a Bíblia fala. Ela fala tudo que a gente tiver que fazer. Eu estou tomando muita água porque eu passei a noite tossindo. Tá? Então, nós estamos agora nós vamos para uma outra parte, tá? Nós estamos no período de isolamento social e temos nos relacionado quase que totalmente de maneira virtual. E hoje, com tanta gente se manifestando, a gente viu que tem o analfabetismo funcional. A gente pega uns comentários em grupos que a gente tem, eu estou falando assim,
eu sigo grupos de costura. Então, você vê lá, a pessoa põe um vídeo, eu falo, gente, não dá para entender o comentário que essa mulher fez. Que língua é essa? Porque não tem uma palavra correta, né? E as pessoas hoje se escrevem assim. Então, nós que temos o vocabulário rico, a gente tem que tomar cuidado, né? E sempre mostrar, procurar a forma correta. Eu não sei, pesquise. E pesquise em material certo. Nós temos a nossa língua, muito dela mudou. Se você for pesquisar num dicionário de 1950, certamente você vai achar errado. Então, procure coisas atualizadas, né? E, por falar nisso, coisas que a gente comete e nem percebe. Vamos lembrar sempre que mulheres dizem muito obrigada. Homens dizem muito obrigado. Então, eu estou agradecendo, olha, muito obrigada. O que quer dizer obrigada? Eu me sinto na obrigação eu me sinto obrigada a retribuir. Então, eu não posso falar eu me sinto obrigado a retribuir, eu sou mulher. O homem fala muito obrigado, né? Então, é um erro que a gente vê sempre. Acaba uma palestra, a pessoa, muito obrigado, né? A mulher está falando muito obrigado. Não, muito obrigada. E vamos supor que a gente vai falar agradecer no nome de várias pessoas e tem homem no meio. Somos muito agradecidos, daí sim. Né? Se aquele homem também, você está representando ele. Mas a mulher fala, muito obrigada. Graças a Deus, não leva a crase. E eu acho que isso algum corretor está fazendo, porque não tem um comentário que eu vejo, graças a Deus, que está sem crase. Começaram a pôr crase. É uma palavra masculina, não tem crase. Não tem crase. Tem só um caso que tem crase em palavra masculina. Mas eu nem vou falar agora, que depois eu confundi vocês. Então, palavra masculina não leva crase. Tá? Então, Deus é uma palavra masculina, então não leva crase. Outra coisa, menos não existe. Ah, eu prefiro com menos, sei lá, nem sei o quê. Qualquer coisa assim, né? E então, menos não existe. E tem mulheres que acham que os homens falam menos e nós falamos menos. É o contrário do obrigada, né? Tem mulher que acha que tem que falar igual homem e a mulher pega e fala, ou se não, se refere, vamos supor, uma palavra feminina, menos, sei lá, menos laranja. Ah, eu quero menos laranja, né? Não, é menos, tá? Outra coisa, mais é diferente de mas. E hoje em dia as pessoas falam, estão fazendo uma confusão, mais é o contrário de menos, né? E o mais, porém, todavia, contudo, né? Quando você pode substituir. Então, vejam assim, o uso correto. Gostaria de aprender mais, mas não tive tempo. E as pessoas, de tanto colocar, mas eu acho, agora elas estão começando a confundir de um jeito que eu vejo quando ela tem que falar o mais de soma, eu prefiro com mais açúcar. Então, quer dizer, a confusão agora está aumentando, quer dizer, começa um erro e o negócio vai. Então, eu já tenho visto muito mais no lugar de mais. Então, agora piorou, né? Cada um usa o que quer. Não se fala meia cansada. Se você fala meia cansada, que metade? A direita, a esquerda, a de cima, de baixo, qual que está cansada? Não, eu estou meio cansada. Tá? Então, prestar atenção nisso. Ou, o homem, né? Eu estou meio cansado. Outra coisa, estavam com M se refere ao passado. Estarão se refere ao futuro. Muita gente escreve o estavam com AOTIL, né? Elas estavam. Não, é estavam, que se escreve. Coisas da nossa língua, né? Estavam e estaram não existe. Então, se você se sentir tentado a escrever estavam com a OTIL, ou estarão, né, no lugar de elas estarão, põe elas estarão, que também é o outro erro, isso não existe, não façam isso. Outra coisa, bom é o oposto de mal, e bem é o oposto de mal com L, né? Mal com L. Então, vejam aqui, Abel foi bom,
Caim foi mal, um oposto ao outro. Abel agiu bem, Caim agiu mal, né? Então, veja que tem diferença. O A com H, ou A sozinho se referindo a tempo. Essa SAF foi fundada há muito tempo, já aconteceu, A com H, né? Essa SAF será organizada daqui a um tempo, vai acontecer ainda, sem o H, né? Vai acontecer. Onde é diferente de aonde? Teve aquela música que cantava Aonde está você? Me telefona. Lembra dessa música? Ele errou, que o certo é onde está você? Vocês conhecem aquela música Onde está você? Sabe? Tem essa... aquela hoje à noite não tem luar. Começa com correto. Onde está você? Aquela musiquinha que a gente canta pequena. A porta é uma só, por além dos lados já. Eu já estou dentro, você onde está? E eu lembro da minha professora de cultinho, dona Carlota. Ela explicou isso quando eu devia ter uns 6 anos de idade e eu nunca esqueci. E ela dava ênfase, que daí ela dava tanta ênfase que a criançada então cantava eu já estou dentro, você, todo mundo, onde? Gritava bem alto, está, mas aprendemos, né? Então, onde é diferente de aonde? Onde você está e aonde você vai. O aonde significa movimento e onde tá ali estático, tá? A gente e a gente. As pessoas usam isso, né? Então, vamos ver a diferença de agente junto e agente separado. Ela é agente da SAF em revista. E aí, a gente precisa renovar assinaturas, né? Então, tem diferença e tem a maneira certa de usar. Trás é diferente de trás. Esse também está sendo muito usado agora. Muito usado. A mulher de Ló olhou para trás com S. E a mulher virtuosa é como um navio mercante que de longe traz com Z, que é o verbo, o seu pão. Então, vocês vejam, não é difícil. Se a gente olhar na Bíblia, a gente aprende, né? Se for lendo a Bíblia... Olha esse aqui. Socorro, minha chefe acaba de enviar uma mensagem. Preciso falar contigo. O que eu faço? Pergunto quem é Tigo e perco meu emprego ou finjo que sou a Tigo e vou lá ver o que ela quer? Porque, gente, a sua chefe... Às vezes você vê... Uma vez um rapaz da igreja, ele colocou que o gerente do banco dele, ele pôs todas as palavras que ele falava errado. E ele, como pode ser meu gerente? Né? E, de fato, era um absurdo, eu concordei com ele. Esse cara não sabe escrever, não sabe ler, não sabe escrever. E era o gerente dele, mas uns erros absurdos, né? Então, acontece. Agora, vamos ver a nossa comunicação fora da SAF, né? Então, fora da nossa comunicação verbal e não verbal, nós mostramos quem nós somos, né? Pelo modo que nós gastamos nosso dinheiro, ocupamos o nosso tempo, os lugares que nós frequentamos, a nossa maneira de falar. Eu comunico de onde eu sou pelo meu sotaque, pelos meus gestos, pela maneira como eu me visto. Então, são maneiras da gente se comunicar. E a mulher cristã, em Efésios 4, Paulo fala o que se espera do cristão, né? Primeiro, tem que ser... Vou olhar aqui que para mim está cobrindo. Vivam de modo digno do chamado que receberam. Nós recebemos um chamado, nós somos o povo escolhido de Deus. Nós temos que viver de maneira digna disso. Nós somos diferentes. Outra coisa, o 2, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando uns aos outros. 3, façam todo o possível para se manterem unidos, ligados pelo vínculo da paz. Pessoa encrenqueira, que cria caso, que discute à toa, não dá. Não é uma boa, não está comunicando algo de bom. Sejam edificados, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo. Não sejam imaturos nem levados de um lado por outro qualquer vento de ensinamentos, e isso acontece muito hoje, principalmente na internet. Tem muita gente utilizando a internet, usando a Bíblia, mas de maneira errada. Então, mulheres que não têm conhecimento bíblico nenhum usam a Bíblia, mas usam aquela voz. Vamos supor que elas estejam assim, minhas irmãs,
Não sejam imaturas, nem se levem de um lado para o outro por qualquer vento. Não, vocês têm que fazer aquilo que vocês querem, aquilo que vocês sentirem no coração. Vocês são donas da vida de vocês. Então, não sejam imaturas, né? Então, a pessoa às vezes pega esse versículo e está ali na internet falando e com ensinamentos completamente contrários à palavra de Deus, né? Falem a verdade em amor. A pessoa, eu tenho que falar, isso aqui é necessário, eu falo, mas eu tenho que falar em amor. Abandonem a mentira e falem a verdade. Alguém, não sei se aqui nesse grupo tem alguém que fala mentira, não sei. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Às vezes você pode até irado, mas não deixa ela te controlar, espera passar. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem, não só palavras destruidoras. E livrem-se das palavras ásperas e da calúnia, né? E nisso aí, hoje em dia nós temos a internet, agora passando para a parte da internet, né? E nós temos muita informação chegando o tempo todo, muita coisa. E eu lembro que antigamente tinham poucos programas falando sobre a Bíblia, né? Programas evangélicos. Então, a gente assistia, eu lembro que quando eu era pequena, jovem, tinha lá um clube dos 400 que passava na hora do almoço, e eu estava me arrumando para ir para o cursinho da faculdade, e eu achava tão legal aquilo passando na TV, né? Porque a gente não tinha, e eu prestava atenção em tudo. Eu ficava no meu quarto me trocando e olhando. Eu acho que o pessoal era até estrangeiro, não sei, tinha aqueles sotaques, né? E eu achava tão legal ter aquilo que eu tenho na igreja ali também. Hoje em dia, você tem tudo quanto é lugar, informações, um monte de coisa, e a gente não presta mais atenção. Eu sou capaz de assistir uma palestra agora, daqui 5 minutos eu já não sei mais, porque já tem outra. Então, tem muita informação na internet. E o que a gente tem que fazer? Examinar todas as coisas e pegar o que é bom, ver o critério. Porque tem, olha aqui, muito gatos se passando por lebre, né? E tem muito lobo em pele de cordeiro. Então, não vamos só consumir. Pensa, isso aqui que está falando é correto? É isso mesmo? Sabe? Não é porque o cenário é bonito, porque a moça fala suave, tal, que é verdadeiro, né? Aí, sobre falar mentiras. Não, na Bíblia, em Êxodo 23, 1, 2, está lá. Não faça declarações falsas, não seja cúmplice do ímpio e não acompanhe a maioria para fazer o mal. Alguém faz isso aqui? Eu acho que não, né? Não conheço ninguém que faça isso. Até que aparece uma fake news ou um boato e você pega e espalha. Você está fazendo declaração falsa, está sendo cúmplice do ímpio e está acompanhando a maioria e prejudicando outras pessoas. Por que a gente faz isso? Né? Por que a gente faz? Porque a gente quer ter a notícia, nossa, que legal, passa, você não lê a notícia. Você não analisa a notícia e você passa, porque às vezes você quer ser a primeira a dar, é um furo de reportagem. Hoje em dia, até a internet se alimenta de internet. Quantas vezes a Globo pega e fala, erramos em tal coisa? Porque hoje em dia não existe mais a fonte científica e oficial. É um que passa por outro, e a mentira é divulgada. Às vezes aparece assim, uma pessoa põe um negócio num grupo e fala, não, foi o meu pastor, ele é confiável. Mas o pastor recebeu de um outro que também era confiável, e a notícia é falsa. Então, quando receber uma notícia, alguma coisa meio estranha, tem esses sites para você olhar. Eu uso muito o boatos.org, o eFarstas também foi o primeiro, depois ele diminuiu, mas ainda está funcionando. E a Globo, que tem lá o Fato ou Fake, e tem muitas outras também. Mas antes de repassar, clica, vê se essa notícia não está lá, né? Para a gente não ser essa pessoa que faz declaração falsa, porque o diabo né? Antigamente, quando foi escrito isso aqui, era eu falar mal, mentir para o meu companheiro da barraca aqui do lado, né? Hoje não, é eu falar para todo mundo, é aquilo que eu tenho acesso, o cuidado tem que ser o mesmo, a ordem continua valendo ainda, né?
E agora mais uma coisinha quando a gente tem WhatsApp e Telegram. Alguns conselhos do WhatsApp e do Telegram. Tem pessoas que estão ali, num grupo de 100 pessoas, não é bom você falar bom dia, boa tarde e boa noite, porque não, se todos fizerem isso, nós teremos 300 mensagens. Então, toma cuidado. Procure, você está no grupo, participe do grupo. Tem pessoas que usam os grupos só para espalhar as devocionais dela. Então, você vê ali está no grupo, nossa, fulano faleceu, está ali todo mundo falando, Deus console a família, Deus Paulo. E chega essa pessoa que nunca lê nada, ela só distribui as mensagens, sei lá, alegrem-se sempre no Senhor. Hoje é minha devocional, falou da alegria. Gente, não está cabendo no momento, e a pessoa nem lê. Né? Então, vamos tomar cuidado. Vamos ver o que está acontecendo no grupo. Está certo que a gente não tem tempo de estar o tempo todo, mas tem alguém pedindo oração? Olha, fulano está doente, está melhorando. Podemos fazer uma campanha para alguma coisa? Vamos participar do grupo, mas com sabedoria também. Né? E não vamos despejar tudo que eu acho bonito no grupo. Uma outra coisa que você acha bom, você põe, todo mundo, nossa, que legal. Mas as pessoas não são obrigadas a receber todo dia a sua devocional, o que Deus falou para você no grupo, em todos os grupos. Né? Isso é para o WhatsApp e para o Telegram. Né? E segundo o IBGE, em 2019, no site educaibge.gov.br, eles falavam que a internet era utilizada em 82,7% dos domicílios brasileiros e o que mais se fazia era texto, voz ou imagens, né? E alguns usavam para filmes. Então, hoje, 2021, isso mudou muito. Né? Mudou muito, essa porcentagem aumentou muito e por isso que aquele consumo tipo fast food. E cuidado com aqueles coach cristão. Né? Tem aquele, opa, vou entrar nessa aqui, agora eu vou começar a falar. Todo mundo quer um nicho, todo mundo quer um nicho. E as pessoas querem seguidores, pede-se seguidores. Antigamente a gente ia participar de um concurso, aparecia lá. A Nestlé punha um concurso. Compre tão coisa, junte 2 rótulos, ou mande para não sei o que lá, e você estava concorrendo. Hoje os concursos são assim: compre, tire a foto, publique a foto no seu Instagram, no seu Facebook, onde for, compartilhe com 3 amigas, que essas 3 amigas também têm. Gente, para você ganhar um novelo de lã, você tem que espalhar o nome do lugar que está dando para umas 300 pessoas. Sabe? Porque as pessoas querem curtidas, elas querem gente seguindo elas. Então, nós estamos num mundo louco. Nós estamos num mundo louco e a gente não pode se deixar levar por isso. Tá? Isso não é importante. Eu tenho o meu canalzinho lá, vamos supor, nosso canal da minha igreja tem 50 pessoas. 50 pessoas fiéis que ouvem a mensagem, que aquilo toca no coração, que anota e que segue. Agora, eu tenho aquele lá que tem 1 milhão de seguidores e você dá só uma passadinha, tchum, e vai embora. Não, vamos tomar cuidado. Nós estamos numa época agora que virou uma loucura. Todo mundo quer seguidor, e estão bombardeando de tudo quanto é jeito a gente, né? E a nossa postura, né? Como é que eu sou? Eu estou na rede social, eu sou a mesma coisa quando eu estou em casa, quando eu estou com a minha família, quando eu estou na igreja, quando eu estou no mercado, quando eu estou viajando, quando eu estou onde ninguém me conhece. Né? Às vezes a gente quer ter uma postura nas redes sociais tão bonita, né? Eu quero ser tão bonita, eu quero... Não, vamos ser sinceros. Às vezes a gente mente também pela maneira que a gente se coloca ali nas redes sociais. Então, eu não preciso, assim, eu estou triste, pegar e colocar, gente, que tristeza. Não sou obrigada a publicar para o mundo todo saber. Mas eu também, é errado eu pegar e falar assim, que dia feliz, maravilhoso, se eu não estou sentindo aquilo no coração. Né? Então, prestem atenção, tem coisas pequenas, eu até gostaria de estar feliz, mas não estou, então eu não preciso de colocar ali. Né? Vamos lá, vai lá, ora, fala com Deus, seja sincero, mostra seu coração para Deus, e você não tem que passar uma imagem diferente. Eu conheci uma pessoa que vivia com muitos remédios, à base de remédios de depressão, mas você olhava ela no Facebook, ela era outra pessoa, era tudo maravilhoso, tal. Não pode ser assim,
né? Não pode ser assim. Vai procurar ajuda, porque alguma coisa está errada, né? E, finalmente, a gente tem muitas discussões hoje em dia, discussão por política, ou esse negócio da vacina, não vacina, e a gente fala assim, não, porque eu li em tal lugar, eu li em tal lugar, não, porque eu li aqui, eu li aqui, eu li aqui, e fica aquela discussão. Por quê? Por causa dos algoritmos. Algoritmos são como se fossem robozinhos, que eles rastreiam tudo que você está fazendo, e daí começa a te mandar mensagens, você abre o computador, abre qualquer rede social, né, assim, e você começa a receber propaganda daquilo ou notícias referentes a isso. Vamos supor que eu sou adepta do político tal. Então, eu um dia procuro alguma coisa dele e eu começo a curtir. Não, gostei. Aí eu começo a receber mensagens só falando bem dele. E ele vira Deus. E se alguém vier falar errado, não, mas não é nada disso, eu discuto, porque eu estou me informando pelo que a internet está mandando para mim. Ela já viu o que eu admiro, então ela está mandando isso para mim. Mas a pessoa pode estar sendo alimentada de outra maneira. Então, vamos tomar cuidado com esses algoritmos. Vamos tomar cuidado, eles estão dominando a nossa vida. Hoje em dia eu falo assim que até parece que eles estão ouvindo. Você fala assim, eu sei lá, eu estou pensando em comprar um jogo de toalha. Você nem colocou, mas de repente começa a aparecer jogo de toalha, você abre lá e começa a aparecer na internet ofertas americanas e não sei o quê, não sei o quê. Então, não se deixem levar por tudo que aparece para vocês, porque muitas vezes aquele direcionado para o seu pensamento, e você não está tendo aquele leque de ver opiniões de outras pessoas, está sendo até podado. Está sendo podado. Eles estão criando o seu pensamento em cima daquilo que eles acham que você gosta e estão só mandando aquilo para você. Então, cuidado. O que você recebe não é o mundo, não é a única coisa que existe e não vale a pena discutir por causa disso com outra pessoa, tá? E, portanto, finalizando, nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, quando as pessoas veem a gente, elas têm que enxergar Jesus. As atitudes, a nossa maneira de falar, tudo que nós fazemos, elas têm que ver Jesus. E que a nossa luz brilhe diante dos homens, esse é o nosso desejo, em tudo que nós fizermos, para que eles vejam as nossas boas obras, não para falar que a gente é bom, que a gente faz as coisas, não, para glorificar a Deus que está nos céus. Então, é essa a nossa função, e que Deus nos abençoe. Isso.